Então a Louise Barsi acabou de revelar como é que você pode se aposentar em 7 anos, enquanto a maioria dos brasileiros está acostumada a pensar em 35 anos para aposentar ou mais. E é natural que você pense que para se aposentar você precisa alcançar um patrimônio gigantesco, já começar muito lá na frente, ou ter retornos absurdos e ainda mais esperar décadas para isso acontecer. Mas a verdade é que não é bem assim. Pelos nossos estudos aqui no Clube do Valor, experiência com mais de 4 bilhões de reais sob consultoria e gestão, aqui no clube existem métodos eficientes para fazer isso. E é por isso que nesse vídeo eu quero te mostrar 4 grandes pontos que a Louise Barsi trouxe como uma opinião sincera em um podcast recente que ela participou, para que a gente debata cada um deles em detalhes. Bom, então vamos observar juntos algumas pontuações interessantíssimas que a Louise fez para a gente debater. Essa aqui é a primeira, vamos lá. Seu investimento em ações começa na sua reserva de emergência. A depender da sua situação, se você tem estabilidade, empreende ou não, entre 6 meses a 1 ano de reserva de emergência para os seus custos fixos, enfim, variáveis do ano corrente. As suas reservas de médio prazo pode ser para uma oportunidade, ou você quer realizar um sonho, quer fazer um intercâmbio, comprar uma casa, blá, blá, também na renda fixa. Aí sim você preenche a terceira caixinha, que é a da renda variável. Boa, e aqui o que a Louise está falando é muito mais em termos de planejamento financeiro antes mesmo de pensar em investimento. E ela está certíssima nesse caso, a gente concorda muito com isso. Afinal de contas, não adianta de nada você querer investir para acelerar a sua aposentadoria, viver de renda no futuro, se você não conseguir chegar lá na sua aposentadoria. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho que, na verdade, tire todo o teu patrimônio e coloque teu plano inteiro a perder. Aqui no Clube do Valor a gente criou a chamada Fórmula 15+, que te mostra claramente qual ativo de investimento você deveria escolher, a depender de qual é o plano que você tem para a tua vida financeira. Ora, se você está guardando o dinheiro para algum objetivo de até 1 ano, até 12 meses, seja uma viagem, seja trocar seu carro, seja quitar um apartamento, então, nesse caso, você não tem absolutamente nenhuma dúvida do que é que você tem que fazer com esse teu dinheiro. Você precisa investir numa renda fixa pós-fixada com liquidez diária. Aqui entra uma caixinha do Nubank, aqui entra um Tesouro Selic. Todos esses ativos fazem muito sentido para quem está no curtíssimo prazo de até 12 meses no seu plano. Agora, se você tem um plano que é mais de médio prazo, aí você está falando de uma viagem um pouco maior, que você vai fazer daqui a 2 anos, você tem o casamento da sua filha para pagar, você pode ter uma formatura de faculdade para pagar daqui a 3 anos. Ora, qualquer coisa que seja até 5 anos para você realizar, você vai investir esse dinheiro no que a gente chama de estratégia da escada na renda fixa. Ou seja, você vai escalonar vencimentos de renda fixa diferentes para conseguir aumentar um pouco a tua rentabilidade sem correr muito risco. Só depois de ter todo esse planejamento pronto para a tua vida financeira, aí sim você vai pensar na tua aposentadoria, que normalmente tem um prazo acima de 5 anos. E aí aqui sim você vai montar uma carteira de investimentos mais diversificada, contando com renda fixa, com renda variável, a depender do teu perfil. Por isso que a gente chama de Fórmula 15+. A depender do prazo do teu objetivo, você sabe exatamente o que fazer. Focaria para quem está começando entre 3 e 5 empresas no início. Porque imagina, você está se tornando sócio de alguém. Você está se tornando sócio de alguém, você tem que dar o mesmo empenho do que se você estivesse comprando uma sociedade aqui, vamos chamar de economia real. Boa, então a Louise aqui fala para quem está começando a montar seu patrimônio de 3 a 5 empresas ali de ações na sua carteira. Se você já nos acompanha aqui no Clube do Valor, deve saber que a gente gosta de estratégias de ações com mais empresas, mais diversificadas, mesmo para quem está começando. Isso não é à toa, é baseado em dados históricos de como é que você pode correr menos risco para ganhar mais dinheiro no mercado de ações. Em um estudo no livro chamado A Fórmula Mágica de Investimentos em Ações, de Joel Greenblatt, o autor resolveu fazer um teste de como é que você pode mitigar os riscos a depender da quantidade de ações que você tem na carteira. Então, por exemplo, para quem tem 2 ações somente na carteira, você reduz 46% o risco não sistemático. Isso quer dizer que, se acontecer algum problema específico com alguma das ações que você investe, o chamado risco não sistemático, uma dívida muito grande que atrapalhou a vida de uma empresa apenas, para quem tem 2 ações na carteira, você reduz esse risco em 46%. Agora, ao passo que você vai aumentando a quantidade de ações na tua carteira, esse risco começa a ficar cada vez menor. Quem tem 4 ações na carteira, reduz 72% do risco não sistemático. E para quem tem 16 ações ou um pouco mais, a redução é de 93% do risco não sistemático. Ou seja, faz muita diferença de quem tem 2, 3, 4 ou 5 ações para quem tem 16. O risco que essas pessoas correm é completamente diferente. E é por isso que para cada um dos nossos clientes aqui do Clube do Valor, inclusive na minha carteira pessoal também, o mínimo que uma estratégia comprovada tem é de pelo menos 10 ações, a grande maioria delas tem 20. Para que a gente evite casos como o da Oi, por exemplo, que era cotada como uma das empresas que mais pagavam dividendos lá em 2012. O Luiz Barsi, inclusive, comprou uma boa quantia da empresa naquela época. Mas o que aconteceu de lá para cá foi uma queda de praticamente 100% nas ações. Só que isso acontecia somente com ela no setor de telecomunicações, já que outras empresas do mesmo ramo, como a Vivo, tiveram, na verdade,
uma valorização nesse mesmo período de praticamente 26%. Então, nesse cenário, a gente vê o mercado financeiro de forma diferente. Você pode diversificar de forma mais inteligente para evitar riscos e você não precisa conhecer a fundo cada uma das empresas que você investe, se você tiver uma estratégia comprovada para selecionar essas empresas. Eu já vou te falar mais sobre isso daqui para frente no vídeo. Vamos para uma outra pontuação extremamente importante aqui da Luísa. Já da física ou já são holding? Não, ainda tá na pessoa física. Puta Mas que pariu. no próximo podcast você me chama, acho que eu já vou ter isso resolvido. Ela tá falando aqui que todas as ações do Luiz Bassi seguem no nome pessoa física dele. Sem dúvida nenhuma. Vamos ver se vai ser holding ou se vai ser um fundo exclusivo. A gente ainda tá, mas provavelmente holding. Muito provavelmente holding. Porque você tem vários herdeiros, né? Tem minha mãe, tem outros 4 irmãos, né? Que também já tem seus filhos. Boa, aqui a Loise entra num tópico extremamente relevante. Como é que o patrimônio que é do pai dela, de mais de 4 bilhões de reais, que ainda está na pessoa física dele, vai ser passado em sucessão patrimonial para ela e para os outros herdeiros responsáveis? É extremamente relevante pensar nisso no que a gente chama de planejamento de sucessão patrimonial. Só para você entender como é que isso acontece. Quando o investidor tem patrimônio alocado na sua pessoa física, vamos imaginar uma pessoa aqui de 10 milhões de reais de patrimônio. Ora, se caso acontecer dessa pessoa vir a faltar, esse patrimônio vai precisar ser passado para os herdeiros deles no que a gente chama de inventário. E quando você não tem um plano de sucessão patrimonial, esse patrimônio ele fica basicamente preso imediatamente. Os herdeiros não podem ter acesso previamente até que o inventário se resolva. Isso pode levar de 2, 3, 5 anos. Eu conheço casos de inventários que já passaram de 10 anos e ainda não se resolveram. Além disso, entram custos para você destravar esse inventário também. Ora, se a gente imaginar um patrimônio de 10 milhões de reais, como a gente estava falando, imagina que isso aqui está tudo na pessoa física e entrasse em inventário, os herdeiros, para destravar esse patrimônio, precisariam pagar 8% de imposto no chamado ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Ou seja, só de imposto, os herdeiros precisariam desembolsar 800 mil reais para ter acesso àqueles bens no inventário. Só que não é só isso. Para você passar por um processo de inventário, você precisa pagar os custos de advogado também, que tendem a girar em torno de 2 a 5% do patrimônio. Ou seja, a gente está falando aqui de um custo com o inventário que pode chegar a 5 mais 8, vai dar ali 13% sobre o patrimônio, o que daria 1 milhão e 300 mil reais só para o patrimônio destravar no inventário. E é por isso que muitas vezes os herdeiros não conseguem ter esse tipo de patrimônio em D0 e passam bastante tempo ali brigando na justiça para ver como é que isso vai ser feito. Agora, quando você passa a fazer um plano de sucessão patrimonial, você pode criar uma holding, por exemplo, que é você tirar o patrimônio que está na sua pessoa física e passar para uma pessoa jurídica, que você mesmo é o administrador. E a partir daqui, a tua sucessão patrimonial ela ganha vantagens consideráveis. Por exemplo, você já pode começar a fazer a transferência de bens enquanto ainda está em vida. Você vai distribuir exatamente a quantidade de cotas que você quer para cada um dos herdeiros. E aí os custos dessa transferência em termos de impostos, você pode ir pagando ao longo do tempo de forma mais suavizada. Além disso, o fundador de uma holding, ele pode fazer doação para os herdeiros com o que se chama de usufruto na cláusula. É como se eu agora tivesse um apartamento, o apartamento em que eu moro. Se eu quisesse fazer uma sucessão patrimonial e fazer uma doação para um herdeiro meu, eu posso doar o meu apartamento atual inteiro para ele. Ele vai passar a ter as cotas referentes a esse meu imóvel, mas eu continuo com o usufruto desse imóvel. Eu tenho o direito de morar no mesmo imóvel até o final da minha vida. Então isso aqui já facilita demais a sucessão patrimonial. Além disso, depois da criação de uma holding, o que acontece na grande maioria dos casos é que uma audiência de inventário ela deixa de ser necessária. Ou seja, você não precisa pagar custos com advogado num caso como esse. E só aqui você está economizando de 2 a 5% do seu patrimônio em custos. Então fica muito claro que para grandes fortunas a economia de uma holding é extremamente relevante, por isso que a Loise Bassi falou ali no caso do pai dela, o Luiz Bassi. Ah, Felipe, mas é para todo mundo que faz sentido estruturar uma holding? E a resposta é não, na grande maioria dos casos faz sentido a partir de um patrimônio de 5 milhões de reais. Aqui no Clube do Valor a gente auxilia vários dos nossos clientes que têm esse tipo de demanda específica. E como a gente faz um mapeamento de planejamento financeiro em toda a vida dos clientes, é natural que em alguns casos específicos a gente mapeie esse risco aqui. E dentro das soluções que na grande maioria das vezes fazem sentido, a holding tá lá, assim como a solução de offshore e de fundos exclusivos. E depois de já aconselhar mais de 4 bilhões de reais dos nossos clientes, a gente entendeu que o gerenciamento de risco, na grande maioria das vezes, é até mais importante do que a acumulação de patrimônio. Não adianta de nada juntar muito dinheiro ao longo da vida se você está correndo algum risco que pode colocar isso tudo a perder em algum momento. Inclusive, se você tem uma carteira de investimentos, busca tipos de auxílio como a blindagem patrimonial ou principalmente melhorar a rentabilidade da tua carteira de investimentos sem precisar correr riscos desnecessários, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço onde um dos nossos especialistas vai fazer o mapeamento junto contigo da tua carteira atual de investimentos.
e entender como é que você pode melhorar a tua forma de investir. Além de encontrar outras possibilidades de melhoria no teu planejamento financeiro. Para você participar é extremamente simples. É só fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito isso, vamos para mais uma pontuação extremamente importante da Luísa aqui. Dinheiro para esses momentos de crise entrar ou é melhor ir aportando mensal? É melhor ir aportando mensal. Por quê? De novo, mesmo em momentos de bolsa em alta, você consegue ter boas oportunidades em determinados setores. Boa, então a Luísa aqui defende o aporte mensal do que pegar uma boa parte do patrimônio e escolher a hora certa de fazer o chamado market time. E isso é verdade, existem estudos que comprovam essa diferença, que é muito melhor você estar sempre colocando dinheiro no mercado. Como é o caso desse estudo aqui do professor Roger Ibbotson, que buscou estudar qual era a forma de investir que fazia mais diferença para os investidores bem-sucedidos no longo prazo. E o que ele descobriu é inclusive mostrado de forma gráfica nessa imagem que está na tela. E percebeu que os investidores que tentam fazer o famoso market timing, ou seja, acertar a hora certa de comprar os ativos porque eles já caíram demais, esse tipo de estratégia é responsável por somente 1% do sucesso dos investidores no longo prazo. Enquanto isso, existem outras estratégias extremamente mais eficientes com mais de 91% da explicação do sucesso dos investidores, que é o que a gente chama de alocação de ativos, que é a única forma possível em que você consegue aproveitar melhor as oportunidades pontuais que o mercado dá. Quer ver a diferença que isso faz na prática para quem está fazendo um plano de aposentadoria em 7 anos, como é o caso do que a Luísa falou no começo desse vídeo? Vamos imaginar aqui um investidor que quer se aposentar com uma renda mensal de 10 mil por mês, sendo que esse investidor não tem tanto conhecimento de mercado e o que ele fez foi basicamente investir todo o dinheiro dele no CDI, no Tesouro Selic, para aproveitar os juros, para ter uma rentabilidade mais alta ali. Só que na verdade, quem investiu dessa forma nos últimos 10 anos, de 2014 para cá, por exemplo, teve um retorno acima da inflação de 3,37%. Então vamos imaginar que essa vai ser a rentabilidade projetada desse investidor porque ele está 100% no Tesouro Selic. Ele precisaria de um patrimônio de mais de 3,5 milhões para se aposentar. Agora vamos descobrir quanto tempo ele vai levar para atingir essa meta. Ora, vamos imaginar que ele está começando com um patrimônio de 500 mil reais aqui e que ele consegue fazer aportes de 5 mil reais por mês, a uma rentabilidade exatamente igual de 3,37%. Para esse cara conseguir uma renda de 10 mil por mês, ele vai levar mais de 25 anos ainda. Agora vamos imaginar um outro cenário, uma pessoa que aprendeu a investir, descobriu as estratégias corretas e melhora o potencial de retorno de uma carteira de investimentos. Uma coisa muito mais bem diversificada, com a alocação de ativos muito bem clara, que envolva um pouco de renda variável e também um pouco de renda fixa na carteira. No mesmo período dos últimos 10 anos, uma carteira bem estruturada como essa aqui chegou a ter rentabilidades de 7,5% ao ano. É claro que isso aqui não se repete sempre no futuro, mas ajuda a gente a fazer algumas simulações. Vamos imaginar então que esse mesmo investidor conseguiu uma rentabilidade diferente como essa. Para a mesma renda passiva desejada de 10 mil reais por mês, agora ele precisaria de um patrimônio acumulado de um pouco mais de 1 milhão e 600 mil. Para chegar lá com os mesmos 500 mil reais iniciais, com os mesmos 5 mil de aportes, ele levaria pouco mais de 8 anos para alcançar o planejamento financeiro dele. Praticamente 17 anos a menos do que o primeiro cara que investia tudo somente no Tesouro Selic. Essa é a grande diferença de quem investe com estratégia comprovada, sabe entender o que está fazendo e consegue se aposentar muito mais rápido do que quem ainda está investindo de forma totalmente despreocupada. E aí você pode pensar, Felipe, mas essa simulação aí é fora da minha realidade, eu ainda estou alcançando o meu primeiro milhão de reais. ou ainda mais, Felipe, eu estou com dificuldade de destravar o potencial de retorno da minha carteira. aí eu preciso te convidar para um evento que a gente vai fazer online e gratuito que vai acontecer aqui no canal do YouTube do Clube do Valor, onde você vai descobrir os 3 passos simples para acelerar a conquista do teu primeiro 1 milhão de reais. Tudo isso sem correr riscos desnecessários. No dia 31 de julho, às 19 horas. Uma aula inteira te mostrando como melhorar a tua carteira de investimentos para acelerar o teu milhão. E se você já passou de 1 milhão, a mesma estratégia é replicável para qualquer outro contexto. Então clica aqui no link da descrição porque é totalmente gratuito para você participar. Dito tudo isso, as pontuações da Luísa fazem muito sentido e a grande maioria delas converge com a nossa visão do mercado. Para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem relacionado a esse aqui para você assistir e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.